Aqui nessas imagens eu vou estar falando sobre esse panorama do Apocalipse, o 3 e Atlas, que é esse evento que está sendo dito aí em vários lugares na mídia, né? Vou estar falando aqui sobre os bunkers que os bilionários estão produzindo, inclusive um deles é o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, e todos os outros que a gente conhece aí, incluindo o dono da Microsoft, o Elon Musk, todos eles. Também vou estar falando sobre o meteoro absinto que está descrito no livro de Apocalipse 8:17 e se ele está vindo na direção do nosso planeta. Também vou falar aqui sobre o filme com Leonardo DiCaprio, Não Olhem para Cima. E o que esses eventos aqui têm a ver com a Bíblia. E o que esperar e como se preparar para tais eventos, inclusive esse meteoro do absinto. E os ricos estão se preparando, produzindo esses bunkers, porque eles têm informações do que está por vir. Mas vamos lá, mas sem delongas, o que a Bíblia tem a ver com o absinto, com 13 Atlas e os eventos dos tempos finais da raça humana sobre a Terra, quando Jesus profeticamente estabelece que ele vai voltar para buscar um povo selecionado que o aceitou como Senhor de sua vida, reconhecendo como Cristo Salvador, o Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo. O 3 e Atlas é uma nave ou seria um cometa que vai atingir a Terra? Para isso temos que ler a Bíblia e interpretar se o 3 e Atlas é o meteoro absinto que está para atingir a Terra, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse panorama do Apocalipse. Primeiramente, nesse panorama temos os recados para as 7 igrejas, que são essas. A igreja de Apocalipse 2, 1 ao 7 é Éfeso, que é desviada, perdeu a direção, passou a desobedecer e a Deus, não fazendo a sua vontade. Alguém reconhece uma igreja parecida com essa? Vamos lá. Apocalipse 2, 8 até o 11, temos a Esmirna, a perseguida, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Isso aqui com certeza é a igreja primitiva, né? A desviada, me parece se ali aquela igreja dos fariseus, né? Mas também tinha gente que frequentava a igreja de Cristo primitiva, a igreja primitiva também, que também se desviava. E a de Esmirna perseguida, sofredora por causa da perseguição enfrentada por ser fiel a Deus. Vemos aí também a igreja da Nigéria que está passando, a de China e assim vai, da Coreia. São características da igreja da época que se assemelham com as igrejas dos tempos de hoje. Irmãos, para a gente interpretar o que está acontecendo nos finais dos tempos, nós temos que estudar Apocalipse todo, a Bíblia toda, incluindo esses eventos que estão por vir, como 13 Atlas, que muitos estão falando até que seria o meteoro que vai atingir a Terra, que vai exterminar uma terça parte das pessoas, né? Só que tem uma sequência bíblica para que isso venha a acontecer, e a gente vai falar sobre isso. Aí vem aqui no capítulo 2 de Apocalipse a igreja de Pérgamo, silenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Alguém reconhece uma igreja nos tempos de hoje, em 2025, que seja assim silenciosa, liberal, permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas? Está aqui, ó, é profético isso, é bíblico. A Bíblia, João falava a respeito disso, que teria igreja que aceitaria tudo para agradar as pessoas.
muitas das vezes só por causa do status, pelo poder financeiro, do dízimo que a pessoa paga ali na salva. O pastor, ele aceita tudo das pessoas para não desagradar e continuar tendo a sua arrecadação. Já que no Apocalipse 2, a partir do 18, a relaxada, Tiatira, a igreja relaxada, preguiçosa, não se interessa mais pelo trabalho de evangelização, oração e Bíblia. Alguém conhece alguém, pessoas que são relaxadas, que não querem saber, não se interessa pelo trabalho de evangelizar? Aqui, por exemplo, eu estou deixando de fazer várias coisas que eu queria para poder estar fazendo esse vídeo, não ganho nada com isso, mas eu ganho com Deus. Humanamente aqui as pessoas vão achar, pô, tá perdendo seu tempo, né? Eu conheço pessoas que olham para mim e dizem assim, cara, esse cara tá perdendo tempo. Mas com Deus a gente está ganhando, né? A gente sempre ganha. Por mais que aqui na Terra a gente não ganhe humanamente falando, mas espiritualmente a gente está ganhando. E é isso que importa. A gente tem que também abandonar um pouco os interesses para fazer a vontade de Deus, né? Não é só o trabalhar, nem ganhar. A gente tem que perder também, que eu estou perdendo aqui, para poder ganhar com Deus, com Cristo. Afinal, né? A salvação é de graça. Então, se eu não pago nada, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer por onde, né? Ajudar outras pessoas a serem salvas. Já aqui a igreja de Sardes, descrita em Apocalipse 3, do 1 ao 6, é uma igreja morta, sem vida e sem alegria. Não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Conhece alguma igreja que está assim? Vamos avançando aqui para Apocalipse 3, falando sobre a Filadélfia. Essa aí vai começar a estreitar, tá? Abençoada essa igreja, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça e apesar das dificuldades. Irmãos, essa igreja aqui é estreita, se encaixar nessa qualificação de Filadélfia. Está descrito em Apocalipse 3, 7. Tem teólogos que dizem que essa igreja já se foi, tá? Essa igreja não está aqui. Seria a igreja primitiva, que passou pelo Coliseu Romano, por Nero, pelas crucificações, Jardim de Nero, Jardim Iluminado. Procura saber sobre o Jardim Iluminado de Nero, aí que você vai saber quem são os mártires, né? Que foram crucificados pela fé em Cristo Jesus na época de Nero, Roma. E só que eu enxergo que isso é como um todo, em referência à igreja de todas as épocas, principalmente na época de hoje. Eu creio que a Laodiceia e a Filadélfia, elas caminham juntas, porque vai haver uma igreja que nos finais dos tempos ela vai estar assim, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, apesar das dificuldades da marca da besta. Tem uma igreja que possa passar, sim, por isso, mas ela vai ser fiel. Não creio que seja a igreja que seja arrebatada, mas ela também está passando pela dificuldade. Vê aí as perseguições que está acontecendo no mundo todo, faz parte da Filadélfia, esses nigerianos, pessoas que estão na Coreia do Norte, pessoas que estão em várias partes do globo terrestre, sendo decapitados, sendo feito atrocidades porque não abandonam a fé em Cristo Jesus. E temos, avançando aqui no Apocalipse 3, do 14 ao 22, a Bíblia relata sobre a igreja Laodiceia. Interessante que está escrito aqui, morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Irmãos, você conhece uma igreja que tem essa característica aqui, ó, morna? Ela é indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está no mundo, é que ela está de acordo com os interesses do mundo. Não é que ela não viva no mundo, que ela não vá numa festa onde tem seus parentes ali e, independente do que eles estão fazendo, tá ali, manteve a sua presença familiar, fez a sua diferença. Se você vai tomar uma cerveja, alguma coisa, isso, a Bíblia não te impede disso, né? Portanto, que você tenha uma decência, se retira, não vai ficar até o final, né? Vai se retirar e vai embora. Mas vai manter uma diferença, vai ser apto a ajudar
apto a estender